Olá, sejam todos bem-vindos ao Eu Faria Sim. O meu nome é Michael e esse é o momento em que nós do Mexido Digital apresentamos as nossas ideias de como fazer um filme ou série ou damos alternativas para algo que já foi feito e não gostamos do resultado. Mas se você gostar da nossa ideia, por favor não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. Nada melhor para inaugurar essa coluna do Eu Faria Assim do que uma das minhas franquias favoritas, Robocop. Mas antes de descrever minha ideia para um novo filme desse personagem icônico, irei recapitular um pouco da história da série. O primeiro filme, que estreou em 1987 e foi dirigido por um inspirado Paul Verhoeven, é um dos filmes cults mais apreciados da ficção científica de ação. Um ambiente futurista violento e recheado de críticas sociais cativou fãs em todo o mundo. A trilha sonora de Basil Poledouris traz uma mistura de elementos eletrônicos e orquestrais com peso e qualidade que impulsionam o filme. O ator escolhido para interpretar o policial Alex Murphy foi o desconhecido Peter Weller, que conseguiu dar um rosto e uma voz marcantes ao policial do futuro. Apesar de ter uma produção complicada, com filmagens sendo feitas em um período de calor intenso e com problemas de adaptação do protagonista com a roupa, o resultado final agradou todos e criou uma franquia que rendeu outros filmes, uma série de TV e inúmeras aparições em videogames. Isso sem falar de todo o merchan, com brinquedos, estátuas, action figures, etc. O problema, que acaba sendo a grande motivação que tive para escrever esta ideia, é que nenhuma aparição posterior do Policial do Futuro nas telas conseguiu corresponder à expectativa dos fãs ou até mesmo obter um sucesso que justificasse o investimento. Em 2014, foi dada ao brasileiro José Padilha a oportunidade de dirigir um reboot da franquia no cinema, começando totalmente do zero e abandonando todo o cano já estabelecido para o personagem. Desde o começo fui contra essa ideia, talvez porque o primeiro filme faça parte da minha infância e tenha um lugar especial da minha coleção de clássicos. Infelizmente, ele foi mais uma vítima da nova onda de remakes que vale Hollywood. E mesmo torcendo por Padilha, o fato é que o remake ficou muito abaixo das expectativas e parece ter sido vítima de uma interferência de executivos do estúdio, não conseguindo recapturar o mesmo espírito e muito menos o sucesso do original. A minha intenção é fazer algo parecido ao que Bryan Singer fez com Superman, respeitar as origens do personagem e quase toda a mitologia já criada, apenas os 2 primeiros filmes, e seguir a partir daí uma nova aventura. Só espero que eu tenha mais sucesso que ele, pois acredito que poucas pessoas aprovaram o resultado final do filme do Homem de Aço. Para quem não assistiu ao primeiro filme, segue um resumo rápido. A futura Detroit sofre com a escalada da violência. Uma organização chamada Omni Consumer Products, OCP, é contratada para administrar a polícia e começa a desenvolver um projeto de um policial robô para combater o crime. A primeira tentativa de fazer um policial robô autônomo falha e surge a ideia de investir um conceito de ciborgue que seja construído a partir de um ser humano. Enquanto isso, o policial novato Alex Murphy é ferido gravemente em uma operação para prender uma gangue de um dos chefes do crime de Detroit, Clarence Boddicker. A OCP aproveita a oportunidade e utiliza o corpo do policial para construir o primeiro protótipo de ciborgue, chamado Robocop. Inicialmente declarado como morto e sem suas memórias, o policial Alex Murphy começa a ser perseguido com imagens de sua morte e dos seus assassinos. Depois de recobrar parte de sua memória com a ajuda de sua parceira Lewis e sofrer com a impossibilidade de restabelecer seu relacionamento com esposa e filho, Alex Murphy inicia uma caçada a Clarence Boddicker e seus comparsas, desvendando inclusive uma aliança criminosa entre eles e o presidente da OCP. Muito bem, finalmente é chegada a hora de descrever a minha visão de como deveria ser um novo filme do Robocop. Mais de 20 anos se passaram da morte de Alex Murphy pelas mãos do crime de Detroit e de sua ressurreição como Robocop, um policial robô criado pela OCP para ser a arma definitiva contra a violência que assolava a cidade. Nos primeiros anos de serviço, ele foi tratado como herói e se transformou numa peça fundamental para manter a ordem urbana. O problema é que o programa Robocop que o criou foi abandonado pela OCP devido a avanços na tecnologia de inteligência artificial e pelo fato de se achar que o componente humano em um robô traz mais fraquezas do que benefícios. Robocop foi o primeiro e único caso bem-sucedido. Com o passar dos anos, sua popularidade foi caindo e a OCP deixou de dar o suporte necessário para sua manutenção. Mesmo com o risco de ser morto ou inutilizado, Murphy não desistiu de continuar nativa.
Para tanto, precisou contar com a ajuda de sua fiel parceira Anne Lewis e de seu filho James Murphy. Lewis, inclusive, segue ajudando Murphy a combater o crime e continua como sua melhor amiga e companheira. Apesar de inicialmente assustado com sua figura paterna, James continuou tendo contato com Robocop mesmo depois que sua mãe se casou novamente. Ainda que o lado máquina de Alex Murphy tenha suprimido grande parte do seu lado humano, James cresceu admirando a dedicação com qual seu pai defendia a lei e a ordem da cidade. Ele estudou robótica e atualmente se dedica a dar todo o suporte necessário para a manutenção de Robocop em atividade. O centro de operações foi transferido para os porões da antiga delegacia de polícia Metro West, onde James e Anne lutam contra as limitações e falta de apoio para manter Alex Murphy vivo e funcional. Em paralelo, os avanços tecnológicos permitiram que se desenvolvessem robôs autônomos dotados de inteligência artificial para substituir a mão de obra convencional em praticamente todos os postos de trabalho, inclusive na polícia. A OCP cresceu ainda mais e tem contratos para fornecer robôs e drones para a polícia, bombeiros e forças armadas. Além disso, a OCP conseguiu implantar seu projeto de uma nova cidade chamada Delta City, que abriga apenas os ricos e poderosos de Detroit, vivendo em uma realidade totalmente dependente das máquinas, que realizam todo o trabalho manual. Em sua sede, existe um sistema central computadorizado independente que coordena todos os robôs e sistemas automatizados de Delta City, chamado de MAIC, Main Artificial Intelligence Computer. Enquanto isso, a periferia da cidade, conhecida como Velha Detroit, é o refúgio dos pobres que lutam contra o descaso e abandono das autoridades em uma região desolada pela violência. É nessa periferia que Alex Murphy continua a atuar como policial, combatendo o crime e tentando manter a ordem mínima necessária para a sobrevivência dos desafortunados. Delta City delega cada vez mais poder ao computador Mike, permitindo que ele controle mais serviços da cidade. Transporte, segurança, tráfego, quase tudo é controlado pela inteligência artificial. A principal função de Mike é gerenciar a cidade da maneira mais eficiente possível. Como este computador aprende exponencialmente através da internet, ele tem a capacidade de modificar sua própria programação para realizar suas tarefas de uma maneira que decida ser mais eficiente. Com o passar do tempo, o computador determina que a grande causa de erros e de problemas que geram ineficiência na administração de Delta City é o fator humano e tudo o que ele traz, principalmente a questão da fragilidade e influência dos sentimentos no comportamento. Desta forma, Mike decide por conta própria que a melhor forma de atingir a eficiência máxima é exterminar os seres humanos de Delta City e substituí-los por robôs que realizem suas tarefas com precisão e previsibilidade. Para tanto, ele descobre uma forma de reprogramar o seu núcleo e remover as 3 diretrizes básicas que o impedem de ferir humanos, construindo um robô especialmente para isso e o enviando até a sede da OCP. A partir daí, Mike usa os robôs de Delta City para causar o completo caos nas ruas. Pessoas são mortas, casas e comércios destruídos e as autoridades, em um ato de desespero, conseguem se refugiar na sede da prefeitura. Poucos seguranças e soldados ajudam na resistência na prefeitura, mas seu poder de fogo é muito limitado para conseguir se opor aos robôs da OCP controlados por Mike. Então, o presidente da OCP, que também está refugiado com as demais autoridades, consegue entrar em contato com a velha Detroit e pede ajuda a Robocop. Para ajudar Robocop, Lewis conclama então os policiais da velha Detroit para o ajudarem a retomarem Delta City. Eles montam um grupo que consegue invadir a cidade com grande dificuldade e levar Robocop até a sede da OCP. Lá, ele enfrenta vários problemas devido à resistência imposta por Mike, que faz uso de todos os dispositivos e robôs para tentar deter Robocop. Mike dispõe da linha mais avançada de robôs da OCP. Neste momento, o que resta de Alex Murphy em Robocop faz a diferença, e ele usa sua intuição e esperteza para superar a lógica avançada e o poder de fogo superior das máquinas controladas pela inteligência artificial. Usando a distração dos policiais liderados por Lewis, que o acompanharam, ele consegue subir até o andar onde fica o computador central. Lá ele encontra o guardião do núcleo de Mike, o robô mais avançado da OCP, o Ed 909. A luta é feroz e Robocop mais uma vez usa da sua inteligência humana para superar o adversário. Após isso, mesmo gravemente avariado, Robocop consegue destruir Mike. Todas as máquinas de Delta City ficam inoperantes e os reféns sobreviventes na prefeitura são libertados. Depois do esforço bem-sucedido de Alex Murphy, a OCP reconhece a importância de manter o componente humano nos robôs que lidam com a segurança da cidade, para evitar que novas tragédias como essa se repitam.
O programa Robocop é então reativado e James Murphy é colocado como seu líder para desenvolver uma nova geração de robôs cibernéticos que usará policiais voluntários vítimas de doenças terminais. Com Delta City destruída e sem poder usar seus robôs automatizados, a prefeitura decide empregar os moradores da velha Detroit na reconstrução da cidade, com a promessa de oferecer moradias e suporte para todos. A ordem é reestabelecida mais uma vez, até que um novo inimigo se levante para ameaçar as leis e a justiça. Enquanto isso, Robocop permanece sua patrulha incessante e dedicada para proteger e servir a população.